Você que está com a sua Bíblia, por gentileza, abra em Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4. O tema do que eu quero falar com você é fazedores de dinheiro ou da história? Com o que você quer gastar a sua vida? Fazendo só dinheiro ou fazendo história? Vamos ver o que diz esse texto de Juízes, capítulo 4, e vamos ver também depois alguns versículos do capítulo 5. Mas Juízes, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que então habitava em Arosete-Aguim. Estou imaginando aqui, Branco, como é que você vai traduzir esses nomes aqui? Ah, tá com o aplicativo. Ibazetsen, né? Esses nomes aqui é difícil, né? Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Por 20 anos, o tal do Jabim oprimia duramente a Israel. Amados, para a nossa introdução, para nós nos localizarmos melhor do que esse texto está falando, o livro de Juízes, ele conta um período da história do povo de Deus, do povo de Israel, que ora eles estavam em paz com Deus, ora estavam distantes, ora estavam bem com Deus, ora estavam mal com Deus. É interessante que quando estavam bem com Deus, tudo ia bem com eles. E quando eles se distanciavam de Deus, as coisas apertavam. O livro de Juízes parece que é de onda em onda assim. E nessa época, quem governava Israel eram juízes, eram legisladores. Então você tem ali Eude, você tem Sansão, você tem Débora, tem vários juízes que Deus levantou para conduzir o povo de Israel nessas épocas. E nesse momento da história, a Bíblia diz que o povo novamente tinha se afastado de Deus. E Deus permitiu que um opressor, que o rei de Canaã, chamado Jabim, oprimisse Israel. Só que não foi uma opressão qualquer. A Bíblia diz que esse tal desse Jabim, ele tinha um comandante do exército dele, que o nome era Cícera, e eles tinham 900 carros de ferro. E eles oprimiam duramente a Israel. Amados, esse é o retrato do mundo à nossa volta. O diabo, algumas pessoas dizem, não, o diabo eu não mexo com ele não mexe comigo, eu não gosto muito desse assunto. Não é assim que funciona. O inimigo das nossas almas, ele vem com o que ele tiver contra você. Com os 900 carros, com o que for, ele vem com fúria contra a sua vida. Hoje pela manhã, tivemos um momento bem especial de oração pelos enfermos, e ninguém planeja ficar enfermo. O inimigo, ele vem atropelando, ele vem com seus 900 carros, o que ele tiver, e você já viu isso acontecer. Mas isso não é antes do Calvário? É. Nós estamos depois do Calvário? Sim. Jesus já nos libertou? Já. Mas ainda assim, o inimigo das nossas almas, ele vem com fúria contra nós. Ele não pede licença. Amados, tal qual, quando Golias disse para Davi, para o exército de Saul, se vocês me vencerem, eu vou servir vocês. Davi o venceu e eles não serviram. O diabo é mentiroso. E ele vem com fúria contra a sua e a nossa vida. A gente ouve um testemunho, né, resumido assim, mas é angustiante, né? Ter o caminhão roubado, o motorista é parente da família, ficou tantas horas na mão dos bandidos, isso tudo é angustiante. Mas isso não é de Deus. É o diabo que se levanta com fúria contra nós. E é interessante, amados, que nesse cenário, no Antigo Testamento, Deus, ele levantava então juízes, libertadores. Para nós, Deus enviou Jesus, que já nos libertou. Amém, amados? A vitória já é nossa. Há uns dias atrás, o Pio disse uma frase muito bonita. Ele ensinou sobre o que significa ser mais do que vencedor. Significa você ter vitórias que você sequer batalhou por elas. Você fez alguma coisa para merecer aquilo, e Deus vai te abençoando. E Deus vai te abençoando. E abundância, e libertação, e vitórias. Mas vamos ler um pouco mais o texto aqui, para nós entendermos, ainda na nossa introdução, o que estava acontecendo. Se você olhar Juízes capítulo 4, a partir do versículo 4, veja o que está escrito.
Juízes 4, a partir do versículo 4, diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel nesse tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel procuravam-na para resolver suas causas. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, te ordena: vai, leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon ao monte Tabor. E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e com as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. E o darei nas suas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. Respondeu ela: certamente irei contigo, mas não será tua a honra dessa expedição, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará Sísera. Levantou-se Débora e partiu com Baraque para Quedes. Versículo 10. Então Baraque convocou Zebulon e Naftali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens. E Débora também subiu com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se separado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Então Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete Aguim até o ribeiro de Quizon. Disse então Débora a Baraque: levanta-te. Este é o dia em que o Senhor entregou já Sísera nas tuas mãos, e o Senhor saiu na tua frente. Assim, Baraque desceu do monte Tabor, e com ele 10.000 homens. O Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada. Diante de Baraque, e Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Baraque, contudo, perseguiu os carros e o exército até Arosete Aguim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada até não ficar só um homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, porque havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã de Éber, o queneu. Já vou explicar esse último versículo. Amados, então aqui está esse momento na história de Israel. O povo estava sendo duramente oprimido. Se trouxéssemos isso para hoje, enfermidades, desemprego, angústia, insegurança, medo, morte, assalto, roubo, tanta coisa acontecendo. Já tem até crente vibrando quando vê na internet que alguém matou um bandido. Explodiu a cabeça do bandido. Nossa, olha que mundo como está. Opressão, angústia. E a Bíblia fala de tal da Débora. A Bíblia diz que Débora profetiza, liderava Israel nesse tempo. Deus levantou essa mulher. Graças a Deus, que Deus encontra homens e mulheres que se dispõem a liderar a obra do Senhor Jesus. Louve a Deus pelo teu líder de grupo familiar. Agradeça a Deus por ele. É interessante nós vermos, amados, de manhã eu estava até lembrando, a Bíblia fala da obra dessa mulher. Hoje em dia existem algumas marchas, mas um troço absurdo, marcha das vadias. Imagine, a mulher se auto-xinga, tira a blusa e sai escrevendo os negócios. Não precisa nada disso. Deixa Deus te abençoar. Amém, irmãs? Deixa Deus fazer a obra. Outro dia eu fiquei sabendo um testemunho de uma menina que frequentou a igreja e estava participando de uma dessas marchas. Lá, com os negócios de fora e tal. E a amiga dela viu, dos jovens da igreja. Entrou na marcha das vadias. E quando a amiga dela viu: você, o que está fazendo aqui? Eu vim por tua causa. Eu vim dizer que Jesus te ama. Você precisa parar com essa sem vergonhice. Você precisa parar com esse negócio. Você precisa voltar para Jesus. Ela ficou escandalizada que a amiga entrou lá. Precisa voltar para Jesus. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. A Bíblia diz que Débora, profetiza, mulher de Lapidote, liderava Israel nesse tempo. E a Bíblia diz no versículo 6 que ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão. E ela disse: o Senhor te ordena, vai e leva contigo 10.000 homens.
Quem te ordena? O Senhor. Amados, que diferença fazer as coisas com a direção de Deus ou com a própria direção. Que diferença ter o Espírito Santo guiando a sua vida ou a sua própria cabeça guiando você. Que diferença. A Bíblia diz que Deus levantou essa mulher, que chamou esse homem e disse: o Senhor está chamando para você. E ainda na nossa introdução, amados, existem, eu não sei se eu poderia classificar assim, mas existe 2 tipos de crente sobre a terra. 2 tipos. Tem o crente que quando o diabo se levanta, e o diabo se levanta com fúria, né, não pede licença. Tem aquele crente que simplesmente aceita a opressão do diabo. Ah, ficou doente? Pois é, tinha que ficar doente mesmo. Pegou dengue? Pois é, também, afinal de contas, tinha que pegar dengue mesmo, né? Porque está no noticiário que todo mundo vai pegar. Puxa, a empresa foi à falência. Estão demitindo todo mundo lá no meu setor. Eu vou fechar minha empresa. Pois é. Tem crente que vai aceitando as opressões do diabo. Simplesmente baixa a cabeça e, afinal de contas, são 900 carros mesmo. 20 anos que estão nos oprimindo. E não tem jeito. Eu ia me aposentar agora, não vai dar mais. E já viu isso acontecer? Mas tem o crente que crê na palavra de Deus e que se posiciona em cima das promessas de Deus e resiste à ação do diabo. A Bíblia diz: resista o diabo e ele fugirá de vocês. A Bíblia não diz: se acomode ao diabo e ele se instalará em vocês. A Bíblia diz: resista o diabo e ele vai fugir. Irmão, não aceite. Não, mas essa semana está todo mundo se preparando, que vai ser demitido todo mundo na empresa, e porque vão ficar doentes, e porque... Não, irmãos. Jesus veio nos dar vida em abundância. A Bíblia diz que Deus falou com essa mulher, Ele chamou esse homem e diz: o Senhor está te chamando. Não aceita a opressão do diabo. Eu digo, volta e meia, eu gosto de insistir como um exemplo, ok? Continue me amando depois que eu vou te falar. Mas de repente você usa um óculos, ou um aparelho de surdez, ou alguma coisa, ou um remédio todo dia. Está na hora de sair desse comodismo, irmão. Resista o diabo. Amém, irmãos? Amém. Não, mas aí fica bonitinho, olha, eu já me acostumei e tal, meu selfies é todo de óculos tal. Está na hora de mudar. Amém. Amados, continue me amando, por favor. Mas de repente você conduziu a sua vida, sempre se auto-amaldiçoando. Eu sabia que ia acontecer comigo mesmo. Eu sou um medroso mesmo. Mas eu sou um azarado mesmo. Não vai dar certo. Não, pare com isso. Comece a crer nas promessas de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que Baraque decidiu crer. Eu creio. E a Bíblia diz que ele juntou 2 tribos e com 10.000 homens foi para a batalha. E a Bíblia diz, se você olhar no versículo 14 de Juízes capítulo 4, está escrito: disse então Débora a Baraque: levanta-te. Amados, levantar-se, ficar em pé, é postura de quem crê na vitória. Quem duvida da vitória fica acanhado, fica escondido, amuado. Levante-se, posicione-se nas promessas da Bíblia para a sua vida. E comece a declará-las sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, suas finanças, seu ministério, todas as áreas da sua vida. Levanta-te. Débora diz: Baraque, levante-se. Este é o dia em que o Senhor entregou Jacícera nas tuas mãos. E a Bíblia diz: e o Senhor, porventura o Senhor não saiu adiante de ti. Irmão, você não está sozinho sobre a terra. Jesus já saiu na sua frente. Mas você não sabe o que eu tenho que pagar amanhã. Você não sabe o que eu tenho que enfrentar amanhã. Você não sabe o meu chefe, que às 6 horas da manhã eu já vou estar com ele. O Senhor já saiu à tua frente, irmãos. Já saiu. O Senhor já saiu à sua frente. Enquanto você dorme lá, feliz da vida essa noite, Deus já está movimentando os céus a seu favor para amanhã. É assim que funciona, irmãos. Ou você duvida e nem dorme de preocupação. Não vou nem dormir. Mas por quê? Estou preocupado. E daí? Não, que amanhã tem muita coisa para fazer, e pagar e enfrentar. E daí? Daí não vou dormir. Vai ser mais difícil, né? Vai ser que nem a menina lá, fica pescando no trabalho lá e tal. O Senhor
já saiu à tua frente. Irmãos, estamos indo para esse local novo. E eu sei que Jesus já foi na nossa frente. Os líderes que entraram lá, vocês não sentiram a presença de Deus naquele lugar? Entrou lá, ué, mas Jesus já está aqui? Já está aqui. Falei essa semana com o dono do imóvel. Aliás, semana passada. Ele falou, pastor, interessante, né? Me dá um negócio com vocês aqui, tem uma coisa esquisita. Pois vai aumentar esse negócio, se prepare, vai aumentar. Mandei um vídeo para ele da nossa entrada lá. O pessoal tocando chofar, é coisa de crente, né? Mandei um vídeo para ele, olha, expliquei, esse instrumento significa o anúncio de um novo tempo, de coisas novas. Você precisa ter ideia, o telefonema que ele me deu depois. É isso aí. Amém, irmãos. O Senhor já saiu à tua frente, irmão. Diga isso para a pessoa ao teu lado. Ele já saiu. Ele já saiu à nossa frente. Essa semana, na terça-feira, esqueci de falar, terça-feira estava com o prefeito. O prefeito, ele me vê, ele já, a placa. É isso mesmo, prefeito, eu quero saber da placa. Prefeito, é agora, depois vai ter eleição, depois vem outro, sabe lá quem, aí não, é agora a placa. Aí ele pegou o telefone e ligou na hora pro sei lá que secretário que era lá. Falando, e a placa do pastor tal? Tá, pastor, eles estão sugerindo aqui que faça, o senhor vai dar risada, ele falou. Você vai dar risada. Eles estão sugerindo que a placa seja praticamente em frente à igreja nova de vocês. Deixa que eu falo para os pastores, então, ele falou assim. Que aí eu vou dizer, foi o pastor Arno que segurou a placa há tanto tempo para colocar na frente da igreja nova dele. Né? Ele disse que ali onde sai a trincheira vai ter uma bifurcação ali e tal. E ali cabe a placa. Digo, ali é bom. Ali vai ser um... Você sabe de que placa que eu estou falando? Não tem umas pessoas me olhando. Né? Que vai estar escrito assim... Jesus Cristo é o Senhor da cidade de São José dos Pinhais. É uma placa do tamanho enorme. Né? Vai lá. Então, irmãos, vai sair essa placa. E essa placa é uma voz profética nessa cidade. Amém? Ore por isso, amém, irmãos? Vai sair essa placa. Vai sair essa placa. O Senhor já saiu à tua frente. É interessante, amados, que a Bíblia diz que Baraque obedeceu e foi para a batalha. Ele levantou-se e foi para a batalha. Mas a Bíblia diz que foi o Senhor que derrotou Cícera. Você sabia que é o Senhor que venceu a enfermidade, a escassez, a angústia, o medo, a insegurança? O Senhor já venceu isso por você. O Senhor já venceu isso por você. Mas até aqui, amados, é a nossa introdução do que eu realmente quero falar com você nessa noite. Depois nós vamos ver que a vitória aconteceu, a derrota aconteceu. Eu vou explicar para você como ela aconteceu. Mas o que o texto está nos mostrando, amados, que Israel venceu essa batalha. Deus livrou o povo. A igreja, irmãos, ela é vitoriosa. Nós somos vitoriosos. Não tem volta. Você já está com Jesus e daqui é para a glória, irmãos. Não tem volta. Você e eu somos vitoriosos. A igreja é vitoriosa. Nós vamos mudar e vamos para outro lugar e vamos crescer e ganhar almas para Jesus. A igreja é vitoriosa. Mas a grande questão é como que eu, como que cada um de nós individualmente passamos por essas lutas. Como que nós nos posicionamos em relação à obra de Deus. E se você der uma olhadinha no capítulo 5 de Juízes, tem ali o que a Bíblia chama, a estrutura da Bíblia chama de o Cântico de Débora. E é uma das mais belas poesias da Bíblia. Na verdade é um cântico que exalta a obra de Deus, mas também leva o povo a refletir sobre a postura de cada uma das 12 tribos de Israel. Israel é um povo, mas são 12 tribos. Nós somos um povo, mas talvez existam 12 tipos de cristãos diferentes em nosso meio. Como igreja somos vitoriosos, mas como povo individual, como cristão individual, qual é a nossa postura? E as primeiras 2 tribos que eu quero mencionar, que a Bíblia fala, é exatamente a tribo de Zebulon e Naftali. Se você der uma olhadinha em Juízes, no capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz assim: então Baraque convocou Zebulon e Naftali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também foi com ele. E se você
olhar ainda o versículo 14. Diz assim: então Débora e Baraque disse a Baraque: levanta-te, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. O Senhor saiu na tua frente. Assim, Baraque desceu do monte Tabor, e com ele 10.000 homens. Se você ler o versículo 16, Baraque, contudo, perseguiu os carros e o exército até Rosete-Aguim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada até não ficar só um homem. E se você der uma olhadinha no capítulo 5, a partir do versículo 18, olha o que a Bíblia fala nesse cântico de Débora acerca de Zebulon e Naftali. A Bíblia diz: Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não tomaram despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas, desde as suas órbitas pelejaram contra Sísera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon pisaste, ó minha alma. A Bíblia fala, Débora no cântico ela fala, que duas tribos, Zebulon e Naftali, expuseram a sua própria vida à morte. Irmãos, aonde estão esses cristãos que expõem a sua vida à morte pela obra de Deus? O que estava acontecendo aqui era a libertação do povo todo. E duas tribos se dispuseram, foram com seus 10.000 homens e se expuseram para a batalha. Sabe aonde estão esses cristãos que se expõem à morte pela obra de Deus? Dê uma olhadinha para o seu lado. Aí está um desses cristãos. Amém, irmãos? Aí está um desses cristãos. Mas, Arno, me expor à morte. Amados, cristãos que não têm vergonha do Evangelho, de pregar o Evangelho, que não têm vergonha de assumir a sua postura de cristão, que não têm vergonha de dizer: eu não vou dar propina, eu quero meu caminhão de volta. Cristãos que se expõem à morte. Cristãos dizem: Jesus, a minha prioridade é a tua casa. A minha prioridade é abençoar pessoas. A nossa igreja, a maioria sabe, funciona em grupos familiares. E um grupo familiar é algo que dá trabalho. Não dá trabalho? Dá trabalho. Precisa preparar a casa, precisa preparar o lanche toda semana. Vai na casa de um e vai na casa do outro, e vem na casa de um e vem na casa do outro. Tem dia que a comida não é muito boa, tem dia que o sofá não é muito confortável, tem dia que está com sono, tem dia... Não é uma coisa simples. Só que essas duas tribos se expõem até as últimas consequências pela obra de Deus, irmãos. Hoje em dia tem tanto cristão buscando primeiramente conforto, segundo conforto, terceiro conforto, quando a Bíblia nos mostra que o que importa é trazer libertação para as pessoas. Amados, e quanto mais a obra cresce, quanto mais a igreja cresce, mais líderes precisa, mais obreiros precisa, mais pessoas dispostas a dar a própria vida pela obra do Senhor Jesus. É interessante que a Bíblia diz que vieram reis e pelejaram, no versículo 19 de Juízes 5, amados. Você e eu somos reis e sacerdotes. O rei não fica sentado em casa, dormindo. Ele peleja pelo seu povo. Amém, amados? E a Bíblia diz que desde os céus pelejaram as estrelas. Do que está falando? Os anjos de Deus lutam junto com você. Você sabia disso? Eu fico imaginando o caminhão dos irmãos, né, os anjos ali protegendo, guardando, tá, e o pessoal orando aqui, estaciona aqui, mas não, aqui os crentes lá de São José vão achar o caminhão. Pronto, achou, leva para casa, acabou-se. E assim tantas outras situações, mas os anjos de Deus pelejam junto com você. Sabia disso? E amados, como disse, o diabo ele se levanta muitas vezes com fúria. Nós passamos uma angústia esses dias na aba Curitiba. Uma jovem, a Carol, ela é cantora, e ela está um mês para se casar, tem acho que 22, 3 anos, 20 e poucos aninhos, e vai casar daqui a um mês e pouquinho. E me aparece uma trombose na perna dela, vai para o hospital, e vai complicando, e aquele trombo vai para os pulmões, e vai para o UTI, e entuba, e já tinha gente se preparando para o funeral.
Tem crente que, pois é. Ia casar, né? Pois é. Não vai dar. Pois é. É assim mesmo, né? A cada tantos mil acontece. Não, irmãos. O Senhor já saiu à tua frente. A igreja ora, a igreja repreende as trevas, a igreja declara o poder de Deus, e a menina já saiu do hospital, vai casar. Imagine que beleza. Imagine se você fosse o noivo e algum viesse com essa conversa besta. Pois é, vai morrer, né? Não tem jeito, tem o que fazer. Mas você tem que pegar a cinta e dar um lobo, sai daqui. Não é verdade, irmãos? É ou não é? O que acontece, irmãos, que às vezes nós oramos não como sendo noivo, mas como sendo um estranho. Tem que orar como sendo noivo. Ora com todas as suas forças para libertar o povo. Zebulon e Naftali eram duas tribos que expuseram a sua vida à própria morte. Como Paulo diz, a minha vida não é preciosa demais aos meus olhos, contanto que eu faça a vontade de Deus. Amém, amados? Essas são as duas tribos que a Bíblia, que Débora exalta a ação deles. Mas tem outras tribos que ela fala. Dê uma olhadinha o que está escrito em Juízes capítulo 5, versículo 17. Juízes 5, 17 diz assim: Gileade ficou do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve com seus navios? Dan também era do povo de Israel, era uma das tribos. E Débora, no seu cântico, ela faz uma lamentação. Dan, por que você se deteve com os teus navios, nessa hora de angústia, nessa hora que todos devíamos estar juntos para derrotar Císera? Amados, os danitas era a tribo que cuidava da marinha mercante de Israel naqueles dias. Eles levavam mercadoria, traziam mercadoria, faziam negócios, todo tipo. E a profetisa Débora, ela canta e diz: por que vocês se detiveram com os seus navios? Amados, é o tipo de cristão, representa o tipo de cristão que é abençoado por Deus, mas que as próprias bênçãos o afastam de Deus. Já viu isso acontecer ou não? Imagine que você tenha navios. Quem quer navios aqui? Aqui, o Vladimir. Foi o primeiro. Fica meio assim, mas tudo bem. Imagine que, né, Deus abre uma porta aí e tal, e vamos supor que o Vladimir tenha 30 navios. Leva a gente para passear de vez em quando. Tem lá navio de cruzeiro, navio de container, navio de petróleo, navio de soja, navios. Deve dar trabalho isso, né? Imagine, 30 navios. Mas ele está na igreja, está envolvido na igreja. E surge um momento na igreja, como por exemplo, me ocorreu hoje de manhã um exemplo, imagine se o dono do shopping aqui em São José, o judeu lá, o Salomão, não sei o que lá, liga para mim: pastor, pois não, é o seguinte, aconteceu um negócio aqui no shopping, todos os jovens na praça de alimentação estão endemoniados aqui, um está esfaqueando o outro, um está quebrando, está uma confusão aqui, pastor. Pastor, venha para cá me ajudar. Irmãos, isso vai acontecer, sabiam? Amém, não senti muito amém. Confusão. E as pessoas que nem crentes são ligam para você: venha me ajudar, venha me ajudar. Já não aconteceu com você? Já não ligaram para você? Sim ou não? Uma vez, eu já contei isso para vocês, é o resumo do resumo. Estava lá num retiro e num curso do ILE, lá no centro de retiros, uma pessoa que há anos eu evangelizava. E ele nunca queria saber. 11 horas da noite, eu já estava indo dormir, alguém bateu na porta. Aí eu levantei assim, o que era tal? Aí veio o caseiro na época e falou: Arno, sim, o fulano está te chamando. Para quê? Não, porque o pai dele está demoniado na casa dele. Falei: agora sim, 11 horas da noite. Não, e está quebrando tudo lá, e precisa de você lá, não tem jeito, ninguém sabe o que fazer lá. É bom, não é bom? Deus tem senso de humor, não tem? E, enfim, para resumir a história, deu tudo certo, o homem foi liberto, tudo se resolveu naquela noite lá, né? Foi tarde à noite, mas tudo se resolveu. Imagine que ligam, estão quebrando tudo no shopping, está todo mundo demoniado aqui, estão quebrando tudo. E eu chego para a igreja e digo: pessoal, vamos lá expulsar os demônios. E aí o nosso mercador de navios: não. Eu estou muito ocupado com meus navios.
Mas não foi Deus que deu os navios? Foi. E você não acha que Deus vai cuidar disso? Não. Agora eu tenho que... Irmãos, o que eu já vi disso? Não, Deus me deu esse comércio, esse negócio, isso, aquilo. E isso aqui é minha vida. Esse é o meu ministério. Mas que ministério, irmão? O ministério é igreja. Amém, irmãos? Amém, não sei, acho que a igreja é o seu ministério, irmãos. Amém? Que não é uma bênção que Deus te deu, mas a prioridade é o reino de Deus. Dan, por que você se deteve nos teus navios? Essa era a hora que nós precisávamos de você. Irmãos, e quantos cristãos se escondem atrás da sua caixa registradora, do negócio, da profissão que Deus deu para ele, e deixa de se envolver com a obra de Deus? Lembra quando Jesus diz, vocês acham que tem 4 meses até a colheita, mas os campos já estão brancos? Está falando de 4 estações na vida da pessoa. Eu sou muito novo para me envolver com a igreja. Filho, filha, né? Os jovens lá em cima. Agora você tem que estudar. Não dá para ir no retiro, não dá para testemunhar, não dá para ir no grupo. Você tem que estudar. Tá bom, estudou. Agora tem que conseguir um emprego. Não dá para ir na igreja. Não, que evangelizar. Não, você tem que conseguir um emprego, filho. Tem que conseguir um emprego. E aí vai conseguir um emprego. Agora tem que ralar uns 30 anos nesse emprego. Não dá para ir na igreja. Não dá para ir para a igreja. E agora? Agora tem que me aposentar, que ninguém aguenta, ninguém é de ferro também. E também não dá para a igreja, porque agora preciso descansar. E pode enterrar que passou, venceu a validade. Não é assim muitas vezes? Só que tem crente que é nem Zebulon e Naftali, que se expõe primeiro pelo Evangelho. Amém, irmãos? Amém. Irmão, não se deixe prender pelas bênçãos que o próprio Deus te dá. Não se deixe prender por essas coisas. Desfrute, cuide, gerencie, mas não deixe que os navios roubem o teu coração. Uma outra tribo que a profetisa Débora menciona em Juízes, no capítulo 5, no versículo 15, ela menciona 2 tribos. Também os líderes de Issacar foram com Débora. Sim, Issacar estava com Baraque, seguindo apressado para o vale. Mas é outra tribo. Já foi apressado, é para fazer? Então é agora. É para fazer a Fatemi TV? É esse ano. Não, ano que vem, quem sabe? Eu tenho muito navio. E agora? Essa é a hora. É para trazer a coleção do chaveiro? Traga hoje. Irmão, semana que vem ele não teria trazido. O diabo consegue nos convencer. Acho que já deu, né? Já passou. Traga agora. Disponha-se agora. Desça apressadamente a fazer a obra de Deus. Nessa convenção ontem um pastor estava me contando do começo do ministério dele. E ele carpindo lá um dia de calor e tal. Ele descrevendo a cena, pastor, um calor. E usava uma calça de agasalho, aquele troço grudado assim. Eu até imaginei aquela calça que pinica, sabe aqueles tecido? Tem uns troços ruins, né? Que faz de sei lá do que é aquilo lá, faz porco espinho por dentro. E imaginei, e o cara suado, ele falou, uma hora encostei na enxada assim, pensando na vida. E aí passou um sujeito, ele falou, e uma voz me disse, chame ele. Hã? E eu passei, chame ele. Hã? Chame ele! 3 vezes. Chamou o sujeito. Foi, fulano, vem cá. Aí a pessoa veio. Ele colocou a mão assim no peito dele e falou, como que você está? E a pessoa começou a chorar. Era um macumbeiro, um feiticeiro lá, aceitou Jesus. E assim começou o ministério desse homem. Irmãos, a hora de se dispor é agora. Aliás, a partir de quarta-feira agora, toda quarta-feira à noite tem Jesus é Mais. Esteja aqui até 7 horas da noite, embarque no ônibus, né? Já venha com uma touquinha daquelas brancas assim para fazer uma sopa lá dentro, fazer alguma coisa, né? Já vem com umas luvinhas, já pronto o seu kit de evangelização. Eu tenho o meu kit de evangelização, que normalmente está frio onde a gente vai, né? Agora está quentinho, mas normalmente é frio, né, Gerson? Eu já tenho casaco anti-chuva, bota com um veludinho por dentro assim fofinho e tal, beleza, né? Tem tudo, luvinha, chapeuzinho, kit de evangelização. Prepare o seu e esteja pronto. Guarda-chuva, lanterna e um bom chocolate no bolso também, né? Porque você nunca sabe que horas vai terminar.
kit evangelização. Mas a Bíblia fala também de uma outra tribo, nesse mesmo versículo, diz assim: nas correntes de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Por que ficaste tu entre os currais, para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben houve muita inquietação. É um outro tipo de crente. É o crente que tenta racionalizar tudo. Vem uma direção, pessoal, vamos lá para o shopping libertar os jovens. Deixa eu analisar, eu quero ver se teologicamente está correto isso. Não. São pessoas que gastam tempo achando desculpas para não se envolver com a obra de Deus. Cuidado com isso, irmãos. Não, do jeito que você está falando, você quer que todo mundo aqui seja pastor? Quero mesmo. Pastor. Mas você quer então que eu só faça a obra de Deus? Sim. Tem gente que agora eu vou embora dessa igreja. Estou orando por isso, irmãos. A obra é grande, a obra está crescendo. Eu não sei o que você planejou para o teu futuro, mas eu vou dar uma sugestão para Deus acerca do teu futuro. Amém, irmãos? Diga amém, eu recebo. Lembra do testemunho do Bran? Que coisa linda, que coisa extraordinária. Sendo usado por Deus pelo mundo inteiro. Estava vendo o Alan hoje lá tocando piano no culto do Abba Kids. Coisa linda. Olha o Alan lá atrás, dá um tchauzinho, Alan. Né? Se deixando usar por Deus. Ruben, foi grande a inquietação. São pessoas que, a pessoa luta tanto para achar desculpa para não se envolver com a obra de Deus. E fica atrás dos seus currais, ouvindo o barulho das ovelhas. Fica se ocupando das suas coisas pequenas do dia a dia. Não faça isso. Aliás, quero dar um incentivo a todos os homens, mas principalmente às mulheres. Eu sei que tem mulheres que têm a sua ocupação o dia todo, mas para aquelas mulheres que estão na fase de cuidar dos bebês, né? E você, os seus filhos estão indo para a escola, então de manhã você se ocupa deles e tal, e prepara a merenda, isso, aquilo e tal, e fez o almoço tal, conseguiu convencer ele a comer a cenoura e tudo mais, e à tarde ele vai para a aula, ou de manhã. E ficou só pequenininho em casa. Irmã, venha para a igreja. Está sempre aberta a igreja. Não, mas e o nenê? Traga o nenê junto. Não, mas ele só dorme no berço. Traga o berço junto. Não, mas a mamadeira tem que ser feita no micro-ondas. Ele traz o micro-ondas. Não, precisa do fogão. Traz. Mas precisa da lavar máquina, lavar roupa, lavar fralda. Traga tudo. Venha com o enxoval. Venha, estou na igreja. Em 5 minutos ela vai ter um avental. Você vai ter alguma coisa para fazer aqui na igreja. É verdade. Venha para a igreja. Amém, irmã? Irmãos também. De repente, um dia da semana você estica teu almoço ou pula o almoço. Venha para a igreja. Senta aqui, deita aqui, rola nesse lugar, pula, grita, chora, ora, leia a Bíblia. Sempre tem algo para fazer na igreja, irmãos. Tem tanto para fazer na igreja que logo você vai estar fazendo só isso na igreja. Venha para a igreja. Ruben, as desculpas que você ficou dando no teu coração para deixar de se envolver, prenderam você atrás do teu rebanho. Você ficou ouvindo o sininho das tuas vaquinhas lá, Ruben. Olha a oportunidade que você perdeu. A Bíblia fala de uma outra tribo. Se você olhar, o versículo 17 diz assim: Gileade ficou do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve com seus navios? Azer assentou-se nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Amados, isso aqui é um outro tipo de crente. Estou de férias, não me incomode. Eu estou contemplando o mar. Contemplar o mar é legal, não é, irmãos? Já ficou olhando o mar? Qual foi o máximo que você aguentou ficar olhando para o mar? Você foi para a praia, preparou tudo, levou farofa, frango, levou milho, sorvete, isopor, cadeirinha, pranchinha de isopor, camisetinha, tudo, levou tudo. Aí finalmente acomodou todo mundo, as crianças estão fazendo castelinho ali, né? A mulher está caminhando ali. Você sentou na tua cadeirinha colorida lá. O ano inteiro guardado aquele cheiro de mofo, aquele troço, sentou na tua cadeirinha lá. Dá aquela equilibrada, tá? Beleza. Estou olhando o mar. Quanto tempo você aguenta? Quanto tempo você aguenta?
Meia hora, Wilson, eu já quero fazer outra coisa, né? Será que não tem um grupo de serviço, não tem uma integração para fazer aqui? Irmãos, claro que é uma bênção contemplar o mar, mas a sua vida vale muito mais do que isso. Vale muito mais. E a Bíblia diz que Azer ficou contemplando o mar e acabou sentando nas ruínas. Irmãos, de repente está lá o jet ski, está lá a lancha, está lá a cadeira de praia. Isso vai virar ruína. Lembra quando você ficava lavando, esfregando o teu falecido Chevette? Já virou ruína, irmãos. Já virou ruína. Ai, se uma criança pisasse com o sapatinho ortopé em cima do banco. Ah, grande coisa, irmão. Imagine. É o tipo do crente, irmãos, que se deixa distrair tanto. Eu tenho que descansar. Já viu aquelas frases no Facebook? Férias, porque eu mereço. Já viu isso? Que merece nada, irmãos. E merece o quê? Não, mas eu mereço. Eu mereço férias. E sempre é de frente para o mar, já viu, não? Eu fico imaginando a pessoa depois daquele selfie. Quanto tempo ela ficou ali olhando aquele... E já veio uma areia. E já veio um mosquito da dengue, não sei o que tal. E não sei o que, e já torrou as canelas, deu aquela cochilada, torrou as canelas, está ardendo esse negócio aí. Irmãos, nós gostamos de praia, tá? Não é, eu tô só estereotipando alguns exageros aqui, mas não é assim. Azer, por que você ficou contemplando o mar? Você acabou sentando em cima das tuas ruínas. Para encerrarmos, amados, olha o que diz o versículo 23 de Juízes capítulo 5, diz assim: amaldiçoai a Meroz, disse o anjo do Senhor, duramente amaldiçoai aos seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Quando a Bíblia fala, e ela menciona, amaldiçoe uma cidade específica, isso era algo terrível, amados. É muito sério. E por que eles estavam sendo amaldiçoados? Por uma razão. Porque não vieram em socorro do Senhor e dos seus heróis. Meu irmão, minha irmã, esteja pronto, disposto a mergulhar na obra de Deus. A minha oração é que essa semana o Espírito Santo mexa com você, comigo, conosco. Deus, a tua obra precisa ser prioridade na minha vida. A Bíblia diz, nós não temos tempo para isso aqui, mas que a vitória aconteceu. Eu vou só resumir como que a vitória aconteceu. Está escrito exatamente no capítulo 5, no versículo 21. O ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Esse ribeiro, amados, era um leito sequinho. Até hoje isso é assim, seco, lá no meio do deserto de Israel. Mas de tempos em tempos desce uma enxurrada perigosíssima ali. E foi assim que esses 900 carros de Jabim, com seu comandante Cícera, foram vencidos. Sabe o que significa? A vitória é sobrenatural. Prepare-se para o sobrenatural de Deus. Deixa Deus surpreender. De repente você está olhando para um lado, para o outro, mas pastor, está seco, não tem uma gota d'água aqui. Tenha confiança, a vitória está chegando na sua casa, na sua vida. Amém, amados? Até hoje, se você andar lá em Israel, você está andando na estrada, de repente tem placas, cuidado com alagamento. Você acha que é piada, mas é verdade, porque as correntes vêm de uma vez. Deus, Ele tem vitórias extraordinárias, já foram conquistadas por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nosso papel é vivê-las, é materializá-las através das nossas vidas. Amém, amados? Você recebe essa palavra? Nós somos fazedores do quê? De dinheiro ou da história? Gastamos a nossa vida com aquilo que é temporário ou gastamos a nossa vida com pessoas? Você é fazedor da história. Amém, amados? Convido você a ficar em pé, por gentileza.